Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nesse dia. Hoje, dia 30 do mês de junho, último dia desse mês que foi tão maravilhoso para nós, né? Que tem se renovado sobre a nossa vida todos os dias. E sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, e nós vamos ler o versículo 6 e 7, que está escrito assim na palavra do Senhor. Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A religiosidade é uma das formas mais perigosas de engano espiritual, porque ela preserva a aparência. A aparência de quê? A aparência de piedade, enquanto esvazia o coração do ser humano daquilo que realmente agrada a Deus. O problema não está em demonstrar devoção, orar, jejuar, ofertar, frequentar os cultos ou servir as pessoas. Todas essas práticas fazem parte da vida cristã. O problema começa quando a forma se torna mais importante do que a essência por trás daquilo que estamos fazendo. Quando a imagem que os outros têm de nós passa a valer mais do que aquilo que Deus vê em secreto. Existem pessoas que, infelizmente, na igreja oram muito, na igreja fazem repetições de orações, servem a todos, mas no seu secreto mal se encontram com Deus. E em Marcos capítulo 7, Jesus Cristo ele está denunciando isso. Esse é o centro da questão. Deus ele não rejeita o culto dos lábios, mas ele rejeita o culto que sai apenas dos lábios para ser visto por outros. A boca ela pode declarar amor, reverência e obediência, mas se o coração estiver distante, tudo se transforma em encenação, em teatro religioso. E é por isso que a vida cristã não pode ser sustentada por performance. Deus não procura uma espiritualidade bem apresentada aos olhos humanos, mas um coração rendido, disposto a obedecer, sincero, obediente diante dele. Então é muito perigoso nós querermos viver de aparência de piedade. Desde o início da história humana, a aparência tem sido uma tentativa de esconder aquilo que precisa ser tratado por Deus. Depois do pecado, Adão e Eva perceberam a sua nudez. Eles foram lá e pegaram folhas de figueira para se cobrir e se esconderam da presença do Senhor. Antes de lidarem com essa separação, com essa ruptura causada pela desobediência, eles tentaram o quê? Administrar a sua própria imagem. Eles tentaram ludibriar a Deus. Eles tentaram resolver a sua maneira. Aqui no Brasil as pessoas falam muito, né? O jeitinho brasileiro. Deu um jeitinho brasileiro. Né? E esse jeitinho brasileiro, infelizmente, ele sempre esteve no coração do ser humano. E o ser humano ele está sempre tentando administrar a sua imagem para aquilo que os outros estão vendo ser aplaudido, ser, sabe, às vezes invejado, ser às vezes falado como se aquela pessoa realmente fosse uau. Pessoas que a gente nem sabe se realmente jejua, mas que fica gritando para os quatro ventos. Eu acabei de fazer um propósito de tantos dias. Eu acabei de fazer um propósito de tantas madrugadas. Sabe, por que Deus deixou escrito na palavra dele que quando a gente for jejuar não é para ficar falando? Você precisa falar para as pessoas que estão no seu contexto.
Sabe, agora você não precisa ficar alarmando para as pessoas de fora que você está fazendo jejum, propósito, para elas olharem para você e acharem você espiritual. Deus, ele não precisa disso. A pessoa que realmente é espiritual, ela não precisa falar que está jejuando. As pessoas, elas percebem a presença diferente no ser humano que tem uma vida de comunhão com Deus, num ser humano que não vive de aparência, mas vive da essência. A essência de Deus, ela transforma. A palavra do Senhor fala que quando Pedro passava, a sombra dele curava os enfermos e os doentes. As pessoas, quando elas chegam perto de uma pessoa que tem essência de Deus, elas sentem paz, elas sentem alegria, elas sentem fluir, elas sentem algo bom. Você não precisa ficar falando: olha, eu estou jejuando, olha, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia assim, eu estou lendo a Bíblia assado. Mesmo porque isso acaba trazendo, às vezes, um senso de desvalor para quem está ouvindo. Se essa pessoa faz tudo isso e a vida dela está nesse grau de problema, não vou nem chegar lá, vou ficar aqui comendo meu cuscuzinho mesmo, sabe? Orando pouco, jejuando pouco. Porque se essa pessoa está nesse grau e a vida dela não anda para frente, por que eu vou me dar tanto ao trabalho se a outra pessoa não está fluindo tanto? Entende? Então, cria-se uma separação entre você e a outra pessoa. As pessoas que tentam manter essa imagem de uma espiritualidade elevada acaba fazendo com que os outros se sintam diminuídos. Isso não é necessário, gente. O que nós precisamos é ser conhecidos e reconhecidos por Deus e não pelos seres humanos. Os seres humanos, eles são humanos como nós. Eles não têm nada para nos entregar que do céu já não esteja sido liberado sobre nós. Então nós precisamos tirar os nossos olhos de pessoas e olhar para Deus. Porque esse impulso de querer administrar a nossa própria imagem, de querer ficar sempre vivendo um teatro, isso é um impulso que continua presente dentro do ser humano. Nós temos facilidades de maquiar fragilidades, de esconder pecado, de disfarçar a frieza espiritual e de construir uma versão mais aceitável de nós mesmos diante das pessoas. O problema é que Deus não se impressiona com folhas de figueira. Ele vê além da aparência. Deus, ele vê além das palavras, ele vê além das atitudes públicas e além da reputação que conseguimos sustentar diante das outras pessoas. E é isso que nós precisamos trazer à nossa consciência. De que adianta eu convencer um ser humano de que eu sou perfeita, se Deus está olhando, está vendo as minhas imperfeições e está querendo trabalhar as minhas imperfeições? Então não adianta nós queremos fingir, porque para Deus não existe fingimento, sabe? Deus, ele vê além. O apóstolo Paulo, ele advertiu a Timóteo, ele advertiu que nos últimos dias haveriam pessoas tendo forma de piedade, mas negando o poder da piedade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Essa expressão, ela é muito séria, ela é muito forte, ela é muito poderosa e ela também é muito perigosa. E ela está cercando e permeando o nosso meio hoje. É possível manter a forma, a linguagem, os gestos e os costumes de fé, enquanto o poder transformador de Deus já não governa a vida da pessoa. Não muda, não transforma, não cresce, não evolui. A pessoa continua parecendo piedosa, mas não está sendo transformada, não está sendo mudada, não está sendo amadurecida, não está sendo esticada, os frutos do Espírito não estão aparecendo. O que está acontecendo? A pessoa pode estar vivendo essa performance. Continua parecendo obediente, mas já não vive em rendição, em adoração e em entrega total ao Senhor. Continua parecendo cheia de zelo, mas o seu coração se move mais pelo reconhecimento humano, pelo aplauso, do que pelo desejo sincero de agradar ao Senhor.
Jesus, ele falou sobre esmolas, ele falou sobre oração, ele falou sobre jejum em Mateus capítulo 6, deixando claro que até práticas espirituais corretas podem ser corrompidas por motivações erradas. Examine o seu coração. Jesus Cristo, ele não proibiu a oração pública, o jejum ou a generosidade. O que ele confrontou foi o desejo de usar essas práticas para construir uma imagem espiritual diante das outras pessoas, para ser aplaudido, para ser reconhecido. Entende a diferença? Essa é a diferença. Nós podemos falar para as pessoas que estamos jejuando, que estamos com propósito com Deus, mas tem um texto e um contexto por trás que não vai fazer com que o nosso desejo seja construir uma imagem espiritual para outra pessoa, para que ela nos aplauda, para que ela nos inveje, para que ela às vezes se sinta diminuída. Sabe, a pessoa conseguiu fazer lá 40 dias de jejum. Eu jamais vou conseguir fazer um negócio desse. Isso é só para essas pessoas elevadas mesmo. Sabe? E isso acaba prejudicando. Então, a pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: a quem estamos tentando agradar? Quando eu oro, quando eu sirvo, quando eu contribuo, quando eu ensino, quando eu jejuo, eu estou buscando a aprovação de Deus ou a admiração das pessoas? Estou cultivando comunhão real com o Pai ou estou tentando causar a impressão de que eu sou mais espiritual do que eu realmente sou? Jesus ensinou que o Deus Pai, ele vê em secreto e em secreto ele retribui. Isso devia nos libertar totalmente da necessidade de viver em evidência, de ter sempre alguém olhando para nós, de ter sempre alguém ouvindo a nós, de ter sempre alguém, sabe? Esse desejo de ser notado, esse desejo de ser visto, esse desejo de ser aplaudido, isso deveria perder o poder. Isso deveria nos dar liberdade para sermos, em essência, o que Deus nos chamou para ser. Porque a verdadeira espiritualidade não precisa se esconder, mas também não precisa se autopromover. O sal e a luz cumprem o seu papel sem transformar a própria missão em espetáculo. Jesus, ele disse que devemos deixar a nossa luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai que está no céu. Não para que glorifique a nossa própria imagem. Está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Abra a sua Bíblia e leia. E você vai ver que às vezes nós estamos vivendo de aparência, uma aparência errônea. Talvez por causa de falta de conhecimento, mas talvez porque nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ter uma boa imagem diante das outras pessoas. E deixa eu te contar um segredo. Se você buscar na fonte, que é Cristo Jesus, você vai receber aplauso. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, quando é manifestada, a glória de Deus é reconhecida. A presença de Deus é reconhecida. Quando você vive no seu secreto, na sua intimidade, um relacionamento puro, límpido com o Senhor, com intenção genuína com Deus, Ele vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Seja você fazendo um ensinamento, como esse devocional que eu faço, seja você orando por alguém, seja você, sabe, cantando um louvor para alguém, seja você apenas saindo e indo encontrar alguém dentro da casa dessa pessoa, para ali trazer um conforto, um refrigério do céu. Todos nós fomos chamados para fazermos coisas diferentes no reino de Deus. E quando nós buscamos na fonte essa água viva, não tem como não saciarmos as pessoas que estão à nossa volta. Então não se preocupe em ser como a outra pessoa é, em parecer ser o que a outra pessoa parece. Busque a sua verdadeira essência. Jesus Cristo diz que uns é chamado para evangelista, outros são chamados para apóstolos, outros são chamados para mestre. Então a palavra do Senhor nos mostra a variedade de dons
e de talentos que Deus tem dado a cada um de nós. Se você não é bom para louvar a Deus, então não louve. Mas se você é bom em ensinar, ensine a palavra do Senhor. Se esforce para aprender a palavra de Deus. Fala, Espírito Santo, me ensina a entender a palavra do Senhor. Me dá oportunidade para fazer cursos, para aprender com pessoas que verdadeiramente amam o Senhor, não distorcem a palavra e me dá um ensinamento genuíno. Sabe? É oração que você gosta? Compre livros de oração, sabe? Invista tempo em oração e comece a orar pelas outras vidas também. Você é uma pessoa que é como um evangelista, que gosta de visitar, que gosta de ir na casa, que gosta de falar de Deus lá na intimidade do lar das pessoas, então faça isso. Se você é esse tipo de pessoa, não queira ser a pessoa que está cantando. Porque quando você não está no seu devido lugar e você quer ocupar um outro lugar, não flui. Porque você foi criado pelo próprio Deus com a essência que Deus derramou sobre você. E se você derramar a essência que Deus colocou em você, aonde você chegar, a religiosidade vai embora, mas a espiritualidade transforma o lugar. Então não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Aceite a essência que Deus te deu. Fuja da religiosidade, fuja do teatro, fuja da mentira, fuja do engano. Entregue para Deus o seu melhor, se esforce para continuar no caminho de Deus, porque sem esforço eu e você não conseguimos nada, e assim também é na caminhada cristã. No começo pode ser difícil, no meio também pode ser difícil, mas no final vai ser para a glória de Deus. Nós vamos para um lugar maravilhoso, onde nós estaremos glorificando, adorando, bendizendo ao Senhor nosso Deus e vivendo uma vida celestial plena com o Senhor. Aonde todas essas guerras e lutas e aflições que nós passamos aqui não existirá mais. Nós só vamos louvar, glorificar e reinar junto com o Senhor na nova Jerusalém. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar. Obrigada, Senhor, pela porção da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda a enxergar a religiosidade, nos ajuda a enxergarmos, Senhor, às vezes essa faceta de querermos mostrar coisas melhores do que realmente somos, a nos sentirmos superior às outras pessoas, a sermos aplaudidos, reconhecidos pelas outras pessoas. Examina e sonda, Senhor, o nosso coração, vê se há em nós caminhos maus e nos livra desse caminho. Nós oramos como o salmista Davi orou. Sonda o nosso coração, Pai. Vê se há em nós caminhos maus. Nos ajuda, nos mostra aquilo que nós fazemos conscientemente, mas também nos mostra os nossos pecados que são encobertos a nós mesmos. E que às vezes nós erramos por falta de conhecimento, por falta da revelação do Teu Espírito, por falta da luz que o Senhor é o único que tem o poder para jogar sobre nós e tirar as escamas dos nossos olhos. Nos ajuda a nos enchermos da essência do Senhor e a transbordarmos a essência do Senhor aonde nós estivermos. Que o Senhor possa ser a fonte que nós nos alimentamos todos os dias, tanto da água quanto do pão da vida, para que possamos também alimentar as outras pessoas com aquilo que temos recebido, Pai, do Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse mês que passou. Nós queremos glorificar ao Senhor porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Nós queremos exaltar o Teu nome porque o Senhor é bom e as Tuas maravilhas, Senhor, meu Deus e meu Pai, tem nos alcançado todos os dias. Continua cuidando de nós, continua, Senhor, nos livrando, continua fazendo sobre nós a Tua vontade, revelando, Senhor, a Tua grandeza, Teu amor e a Tua fidelidade. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus e um grande abraço.